Muito bem, gente. Vamos então para a nossa segunda parte da aula aí, dos pais da igreja e a visão deles sobre a Bíblia. Nossa aula de hoje estaremos dando continuidade a essa matéria tão importante da bibliologia. Hoje nós vamos estar falando sobre a visão dos grandes mestres medievais da igreja sobre as escrituras. Esse período medieval, ele transcorre entre o ano 350 a 1350 depois de Cristo. A igreja nesse período aí medieval é representada por grandes teólogos, de grande peso, muito importante, como Jerônimo, Agostinho de Hipona, Anselmo e Tomás de Aquino, sem falar de Ambrósio, que foi o mestre de Agostinho. São teólogos muito importantes dessa época, quem muitos teólogos da atualidade recorrem para defender suas teses, E esses pais aqui da igreja, conhecidos como pais da igreja, eles são muito importantes porque eles vão enfatizar a inspiração da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que é a nossa matéria de estudo, Então, nesse período nós temos pessoas importantes como Ambrósio de Milão, que é esse senhorzinho que está aí. Ambrósio ele vai exercer influência na igreja durante esse período aí, 340 a 397 depois de Cristo. Esse é o famoso Ambrósio de Milão. Esse Ambrósio de Milão aqui, ele foi mentor de Agostinho de Hipona, para você ver a importância desse camarada. Ele instruiu o grande Agostinho, Não tem alguém que estude teologia e não saiba quem é Agostinho. Pois bem, esse Agostinho ele foi mentorizado por Ambrósio de Milão. Ambrósio de Milão, ele, nos seus escritos, ele vai falar de Mateus, por exemplo, 22, 21, fazendo uso da frase familiar de abertura de um escrito divinamente inspirado como está escrito. Então ele se refere a Mateus 22, 21 como escritura inspirada, enquanto faz citações livres de João 6, 15, 2 Coríntios 2, 10. Ambrósio também apela para as divinas escrituras na sua carta ao imperador Graciano, na qual ele apresenta a sua controvérsia com os seguidores do arianismo, que o arianismo, lembra que a gente falou na aula passada, foram aqueles lá que diziam que Jesus não era divino e por causa disso foi necessário ocorrer o Concílio de Nicéia, onde se estabeleceu a doutrina, a ortodoxia da qual Cristo é divino, como o Pai. Ambrósio vai escrever geralmente e principalmente para contrariar essas questões aí do arianismo. Então nós temos também aí uma pessoa bem importante dessa época, nós já fizemos uma rápida citação de Jerônimo, e Jerônimo ele é muito importante, porque ao lado de Orígenes, Jerônimo foi o maior estudioso bíblico da Igreja Antiga. Os escritos de Jerônimo incluem muitas referências às Sagradas Escrituras e à sua autoridade. Então Jerônimo ele não deixa de lado o fato de que a Bíblia é autoridade divina. Para Jerônimo, grande parte do seu trabalho na vida acadêmica, teológica dele, foi dedicada à tradução da Bíblia e às controvérsias a respeito do cânon do Antigo Testamento. Ele vai trabalhar em cima das Escrituras. Em sua carta a Nepociano, no ano 394 d.C., Jerônimo escreveu assim: leia as escrituras divinas de forma constante. Na verdade, jamais deixe o volume sagrado fora do alcance de suas mãos. Então, para Jerônimo era muito importante que a Bíblia sempre estivesse ao alcance daqueles que labutavam na obra do Senhor. Era inadmissível na visão de Jerônimo que alguém que se estivesse envolvido com a obra, com a igreja, negligenciasse as Escrituras. No mesmo ano, ele enumerou os livros do Novo Testamento e ele escreveu assim: imploro-lhe, meu querido irmão, que viva entre estes livros, que neles medite, que nada mais saiba, que nada mais busque. Uma vida assim não lhe parece um antigozo do céu aqui na terra? Não se ofenda com a simplicidade das Escrituras, pois ela é devida à falha dos tradutores ou a um objeto específico, pois desta forma ela é mais adequada para instrução. Então, Jerônimo aqui era um amante da palavra de Deus, e nós também hoje
em nossos dias não podemos de maneira nenhuma negligenciar a palavra de Deus como fonte inspirada de Deus para os nossos dias, para nos conduzir. A Bíblia ela não deve ser apenas a nossa regra de fé, apenas o que eu creio, mas também deve ser a nossa norma de vida e prática. Nós temos também Agostinho de Hipona, que nós falamos dele agora há pouco. E Agostinho ele vai ter grande relevância na igreja nesse período aí do ano 354 a 430. Agostinho ele não foi somente o maior teólogo do início da Idade Média, como também um dos maiores de todos os tempos. Por isso que eu falo que é quase impossível hoje se falar de teologia e não se falar de Agostinho. Dos principais marcos, né? Agostinho, Martinho Lutero, Calvino, Armínio, essas figuras centrais aí da teologia. Agostinho ele ratificou completamente as reivindicações neotestamentárias de inspiração. O exemplo dessa visão pode ser visto nas suas Confissões de Agostinho, na qual a leitura de Romanos 13 e 14 foi suficiente para a sua conversão. Em A Cidade de Deus, que é um livro de Agostinho também, um escrito de Agostinho, A Cidade de Deus, Agostinho utiliza expressões ali como escrituras sacras, as palavras de Deus, escritura infalível, revelação divina e sagrada escritura. Então, veja que Agostinho ele entendia que a Bíblia era palavra de Deus. Agostinho, ele referindo-se aos autores dos evangelhos, ele diz o seguinte: quando eles escreveram o que ele ensinou e disse, não se deve afirmar que não foi ele o autor dessas palavras, já que os membros somente escreveram o que conheceram pelo ditado, dictis, daquele que é o cabeça. Portanto, tudo o que ele quis que lêssemos, ele aqui é uma referência a Cristo, tá? Tudo o que ele quis que lêssemos acerca das suas palavras e feitos, ele ordenou aos discípulos, às suas próprias mãos, que escrevessem. Consequentemente, nada mais podemos fazer senão receber o que lemos nos evangelhos, mesmo através das mãos dos discípulos, como se tivesse sido escrito pela mão do próprio Senhor. Aqui nessa referência, Agostinho está comparando os discípulos como as mãos de Cristo. Né? Cristo é a cabeça, os discípulos eram as mãos e os discípulos simplesmente transcreveram aquilo que a palavra foi pronunciada pela cabeça, que é Cristo. Isso fala da inspiração que Agostinho via nos escritos dos apóstolos. Vamos falar então agora sobre Anselmo de Cantuária, que exerceu forte influência na igreja do ano 1033 a 1109 depois de Cristo. Anselmo ele vai fazer algumas declarações muito importantes. Na sua famosa obra, O que Deus é para o Homem, no capítulo 22, Anselmo ele continua afirmando a visão ortodoxa da inspiração ao escrever. E o próprio Deus homem originou o Novo Testamento e aprovou o Antigo. E como devemos reconhecer que ele é verdadeiro, não devemos divergir em nada destes livros. Como o arcebispo de Cantuária, Anselmo tratou da questão da autoridade em outro tratado em que declarou: o que é dito nas Escrituras eu creio sem duvidar, obviamente. Para Anselmo de Cantuária, a palavra de Deus ela ganha forte proporção na encarnação do Deus homem, que é uma referência a Cristo. Por isso que ele vai falar: o que é dito nas Escrituras eu creio sem dúvida, obviamente, porque ele entendia que a Bíblia era as próprias palavras de Deus. E aí nós temos Tomás de Aquino. Tomás de Aquino vai exercer ministério entre 1225 a 1274 depois de Cristo. Ele, Tomás de Aquino, é considerado por muitos o maior porta-voz do escolasticismo, tempo da escolástica, né? Ele cristalizou a doutrina ortodoxa da inspiração. Na sua Suma Teológica, que é uma das obras principais de Tomás de Aquino, ele afirma que o autor das Sagradas Escrituras é Deus. Embora ele levante a questão dos sentidos da Escritura, ele tem por pressuposto a inspiração, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Então, dessa forma, ele também convergiu com a visão tradicional de que as Sagradas Escrituras são revelação divina e isentas de erro. Revelação divina e isentas de erro. Palavra de Deus inspirada.
Para Tomás de Aquino, Deus é o autor principal, a causa primária. Pois ele vai falar o seguinte: a Sagrada Escritura vislumbra coisas que lhes são divinamente reveladas, e é nas Sagradas Escrituras que a vontade divina nos é declarada. Então, se nós queremos, na opinião e na visão de Tomás de Aquino, se nós queremos descobrir qual que é a vontade de Deus para a nossa vida, devemos recorrer às Escrituras Sagradas, porque é lá que está a vontade de Deus para os homens. Ele vai continuar dizendo que a palavra de Deus é revelação do divino e do humano, está completa ali nas Escrituras. Ele vai dizer que, a exemplo dos pais que o antecederam, ele entendia que os autores humanos das Escrituras eram instrumentos da operação divina. Ou seja, Deus é a causa primária, os homens são a causa secundária. Ele vai falar que quando Deus move um autor humano, um instrumento imperfeito como nós, se torna capaz de expressar uma mensagem perfeita, até mesmo ao ponto de expressar suas palavras exatas. Então, ou seja, o instrumento que Deus está usando é imperfeito, mas Deus inspira de tal forma esse vaso imperfeito, que é o ser humano, que ele se torna capaz de expressar palavras exatas sem conter erro. Isso é possível em função da perfeita atuação da causa primária, ou seja, o homem só consegue transmitir com perfeição por causa que Deus está agindo ali através do Espírito Santo, inspirando tais autores para que eles consigam transmitir a palavra de Deus sobre essa causa secundária imperfeita, os seres humanos. Deus atua com sua graça inspiratória. Ele vai apontar também a inerrância bíblica. No seu comentário sobre Jó, ele declarou: é herético dizer que qualquer tipo de engano possa estar contido tanto nos evangelhos quanto em qualquer outra escritura canônica. Concordando com Agostinho, Tomás de Aquino faz a seguinte confissão acerca das Sagradas Escrituras: creio firmemente que nenhum dos seus autores cometeu qualquer erro ao compô-la. Nessa mesma passagem, Tomás de Aquino se referiu às Sagradas Escrituras como verdade infalível, ou seja, não falha. A Bíblia seria, portanto, a inerrante palavra de Deus na concepção de Tomás de Aquino. Gente, é muito importante que, se você puder, você compre livros que falem sobre a história da igreja. Na aula passada eu recomendei aquele último livro lá sobre patrística. É muito importante que você leia o pensamento dos pais da igreja primitiva, para você ver que muito do que se é pregado hoje nos púlpitos das igrejas brasileiras não condiz com o que eles pensavam em sua época. Daí a importância, o clamor da reforma é voltarmos às Escrituras, porque não generalizadamente, mas em grande contexto da cristandade, principalmente brasileira aqui, muito que se é praticado, é ensinado, não condiz com a palavra de Deus. Quando você vai passar determinada prática pelo crivo das Escrituras, pela palavra de Deus, você vê que não bate. E essa ideia de voltar às Escrituras não é de hoje, é uma ideia já desde muito tempo atrás. A Bíblia, ela deve ser central no culto, tomando sempre cuidado para não criarmos ou cairmos numa bibliolatria, idolatração da Bíblia, mas entender que a Bíblia é a palavra de Deus e é ela que conduz o nosso comportamento e o nosso estilo de vida. Vamos prosseguir e chegamos então à conclusão. Nós então concluímos nessa segunda parte da nossa aula que, mesmo havendo diferenças menores quanto ao modo de inspiração, houve uma unidade essencial entre os grandes pais da igreja antiga e medieval acerca da natureza da inspiração. Praticamente todos concordaram que o Antigo e o Novo Testamento eram a palavra de Deus, divinamente autorizada e verbalmente inspirada. Portanto, ela era portadora, a Bíblia é portadora de autoridade final para as questões de fé e prática da igreja. É isso que eu acabei de falar. Mesmo havendo desvio na forma de interpretação, especialmente a partir da escola alegórica de Orígenes, que destruíram a autoridade de certas porções das Sagradas Escrituras, houve unanimidade a respeito de a Bíblia ser palavra escrita
de Deus. Glória ao nome de Jesus por isso. Uma coisa é certa, gente. Apesar de o fato da comparação dos autores bíblicos com instrumentos por intermédio dos quais Deus falou, tender a diminuir a sua humanidade, ela certamente exaltou o aspecto divino dos seus escritos, as Sagradas Escrituras. É Deus, em sua soberania e onipotente graça, transmitindo em linguagens humanas aquilo que é divino, para nos conduzir à salvação e ao conhecimento da verdade. Somente por meio das Escrituras é que nós conhecemos a palavra de Deus como ela é perfeita, maravilhosa e grandiosa. Eu te espero aqui na próxima aula. Espero que tenha sido abençoador para a sua vida. Até a próxima.